Você já parou para pensar que, apesar de toda a tecnologia e avanços da ciência, ainda existem perguntas fundamentais que simplesmente não conseguimos responder? A ciência explica muita coisa, mas há mistérios que continuam desafiando nossos maiores gênios. Neste vídeo, você vai conhecer os mistérios científicos que ainda permanecem sem solução, e talvez nunca sejam completamente resolvidos. Vamos começar com um dos maiores enigmas de todos: o que é a consciência? Como um amontoado de células no nosso cérebro consegue produzir pensamentos, sentimentos e autoconsciência? Sabemos que o cérebro está envolvido, claro, mas a ciência ainda não entende como a experiência subjetiva da consciência surge. Esse é o chamado problema difícil da consciência, e até hoje não temos nenhuma explicação completa para ele. Outro mistério profundo está no centro de tudo: o que é a matéria escura? Observações do universo indicam que a maior parte da matéria não emite luz nem energia. Ela é invisível. Acredita-se que a matéria escura compõe cerca de 27% do universo, mas não sabemos do que ela é feita. Ela não interage com a luz e não pode ser vista diretamente. Só sabemos que ela está lá por causa da forma como sua gravidade afeta galáxias e estrelas. E tem também a energia escura, um mistério ainda maior. Ela é responsável pela aceleração da expansão do universo. Enquanto a matéria escura puxa, a energia escura empurra. Juntas, matéria escura e energia escura compõem 95% de tudo o que existe. Isso significa que todo o universo que conseguimos ver, tocar e estudar representa apenas 5% da realidade. O resto permanece praticamente invisível e incompreendido. Vamos descer um pouco para o mundo quântico. Por que partículas subatômicas se comportam de forma tão estranha? No mundo quântico, partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um elétron pode agir como uma partícula e como uma onda. E, ainda mais estranho, apenas o ato de observar pode mudar o comportamento de uma partícula. Isso não faz sentido para a física clássica. Einstein não gostava disso. Ele dizia: Deus não joga dados. Mas até hoje os experimentos mostram que o mundo quântico é realmente bizarro. E funciona assim. E falando em física, temos outro problema. Por que a gravidade é tão fraca? Pense nisso. Um pequeno ímã de geladeira consegue levantar um clipe de papel contra toda a força gravitacional da Terra. Por que isso acontece? A gravidade é incrivelmente mais fraca do que as outras forças fundamentais da natureza. Isso é conhecido como o problema da hierarquia, e ninguém ainda explicou por quê. E voltando ao início de tudo, o que aconteceu antes do Big Bang? A teoria do Big Bang explica como o universo se expandiu a partir de um ponto extremamente quente e denso. Mas o que havia antes disso? Havia algo? O tempo existia? Espaço? Ou o Big Bang foi literalmente o começo de tudo? A física quebra nesse ponto. Nossas equações não funcionam ali. É como se estivéssemos tentando olhar além da borda do próprio universo. Agora, um mistério mais próximo da nossa realidade. Por que dormimos? Claro, sabemos que o sono é essencial para o corpo e o cérebro. Mas por que exatamente precisamos dormir? Por que não conseguimos apenas descansar fisicamente, sem entrar em um estado de consciência desligada? E por que sonhamos? Os sonhos têm algum propósito real? Ainda não temos todas as respostas. Outro grande mistério envolve a origem da vida na Terra. Como a matéria inanimada, feita de moléculas simples, conseguiu se organizar até formar os primeiros organismos vivos? Existem hipóteses como a sopa primordial ou a ideia de que a vida veio do espaço, chamada panspermia, mas nenhuma explicação foi confirmada até hoje. E falando em vida, estamos sozinhos no universo? Essa pode ser a pergunta mais angustiante de todas. O universo é imenso, com bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e possivelmente trilhões de planetas. Parece impossível que sejamos os únicos. Mas até agora, nenhum sinal claro de vida inteligente foi detectado. Esse é o famoso paradoxo de Fermi. Onde estão todos? Será que estamos procurando da maneira errada? Ou será que a vida inteligente é extremamente rara ou autodestrutiva? Outra dúvida sem resposta. Como funciona exatamente a memória humana? Sabemos que o cérebro armazena memórias, mas o modo como ele codifica, armazena e recupera essas informações ainda é um mistério. Algumas memórias duram para sempre, outras somem rapidamente. E há casos bizarros, como pessoas que perdem a capacidade de formar novas memórias, mas ainda conseguem tocar piano perfeitamente.
E há também os mistérios do DNA. Apenas uma pequena parte do nosso código genético está claramente relacionada à produção de proteínas e funções vitais. O resto era chamado de DNA lixo. Mas hoje sabemos que ele pode ter funções reguladoras, ou outras que ainda não compreendemos. Pode haver informações ocultas, processos ainda invisíveis para a ciência. Na matemática, existe algo ainda mais intrigante. Por que ela funciona tão bem para descrever o universo? As leis da natureza podem ser escritas em linguagem matemática com precisão impressionante. Por quê? A matemática foi inventada ou descoberta? Ela é uma linguagem da natureza ou apenas uma criação humana que por acaso funciona? Vamos voltar para a biologia. Por que algumas doenças surgem aparentemente do nada? Doenças autoimunes, por exemplo, são situações onde o corpo ataca a si mesmo. Ainda não sabemos exatamente por que isso acontece. Também não entendemos completamente por que alguns tipos de câncer aparecem em pessoas sem histórico genético ou exposição a fatores de risco. E que tal a consciência animal? Os animais têm pensamentos parecidos com os nossos? Eles sentem emoções? Formam memórias da mesma forma que nós? Algumas espécies mostram comportamentos complexos, como elefantes que choram seus mortos ou corvos que resolvem problemas. Mas ainda não conseguimos entender completamente como funciona a mente de outras espécies. Outro mistério envolve o nosso planeta. O que existe realmente no centro da Terra? Sabemos que o núcleo é feito de ferro e níquel, mas nunca conseguimos chegar até lá. Toda essa informação que temos vem de ondas sísmicas. Pode haver muito mais acontecendo lá dentro. Até mesmo dinâmicas que afetam o campo magnético da Terra e, consequentemente, a vida na superfície. E claro, temos os buracos negros. Sabemos que eles existem. Sabemos que sua gravidade é tão intensa que nada escapa, nem a luz. Mas o que acontece exatamente dentro de um buraco negro? O que há no seu centro? Uma singularidade? E será que buracos negros podem ser portais para outros universos? Alguns teóricos sugerem que vivemos em uma simulação. Essa hipótese afirma que todo o nosso universo pode ser uma simulação hiperavançada, criada por uma civilização extremamente superior. É impossível provar, ou refutar, completamente essa ideia. Mas se for verdade, o que isso significaria para nós? E não podemos esquecer da mente. O livre-arbítrio existe? Ou nossas decisões são apenas resultado de reações químicas e impulsos neurais? Será que temos mesmo controle sobre o que escolhemos? Ou estamos apenas seguindo um roteiro biológico e ambiental escrito desde o nosso nascimento? E por fim, qual é o destino do universo? Já exploramos isso em outro vídeo, mas ainda não há consenso. Ele vai congelar, colapsar ou se diluir para sempre? Cada cenário levanta novas perguntas e abre novos mistérios. A ciência é poderosa. Ela nos deu respostas incríveis, tecnologias inimagináveis e salvou bilhões de vidas. Mas o mais impressionante é que, quanto mais descobrimos, mais perguntas surgem. E talvez seja isso que torna a ciência tão fascinante. O universo está cheio de segredos, e ainda estamos apenas começando a desvendá-los. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta. Qual desses mistérios você acha mais intrigante? Até o próximo!